Como hoje é dia do atleta, eu trouxe um vídeo para explicar sobre proteínas, que é um assunto muito relevante dentro desse meio, porém você também pode estar cometendo esse erro no teu processo de emagrecimento. Vem comigo que eu quero te explicar tudo sobre proteínas. Os alimentos são classificados em 3 macronutrientes: construtores, que vão ser as proteínas, energéticos, que vão ser as gorduras, e os carboidratos. As proteínas, elas têm cada 1 grama 4 calorias, assim como os carboidratos. E as gorduras, cada 1 grama vão ter 9 calorias. Só uma informação adicional aqui por curiosidade. E o álcool tem 7 calorias a cada 1 ml. No grupo dos construtores, que vão ser as proteínas, a gente pode ter tanto proteínas de origem animal quanto de origem vegetal. São as proteínas que vão fazer a função de construção de tecidos, músculos, enfim, eles vão ser os tijolinhos lá do nosso corpo. A composição da nossa alimentação pode interferir diretamente na nossa homeostase energética, bem como na nossa saciedade. Ou seja, o que isso quer dizer, Flora? Isso quer dizer que a gente tem dentro dos macronutrientes uma coisinha que chama fator térmico, que é quanto o meu corpo vai gastar de calorias naquele processo de digestão do alimento. As proteínas vão ter um fator térmico que gira de 20 a 30%, as gorduras de 0 a 3% e os carboidratos de 5 a 10%. Só por este fato você já pode estar aí entendendo o quanto é importante dentro da tua alimentação você ter um bom aporte de proteínas. Afinal de contas, elas são um alimento extremamente termogênico. Além desse fator térmico, as proteínas geram muita saciedade. Você já deve ter vivido a experiência de consumir no teu café da manhã um ovo ou só pão. Provavelmente, quando você consumiu só pão, você ficou com fome mais cedo. Quando você consumiu ovos e pão, você teve mais saciedade, conseguiu ficar saciado por mais tempo. Se as proteínas são os macronutrientes com maior fator térmico que gera mais saciedade, qual é o macronutriente que você tem que ficar atento na tua alimentação? A proteína. Ah, Flora, mas eu como proteína de maneira eficiente. Será mesmo? Vem aqui que eu vou te explicar de uma forma bastante didática para você entender que boa parte das pessoas hoje acaba não conseguindo emagrecer em alguns pontos, justamente porque falta um bom aporte de proteínas dentro da alimentação. E daí, quando você não coloca proteínas de maneira equilibrada dentro da tua alimentação, você tem mais fome ao longo do dia em alguns casos. Por isso que é importante. E claro, eu estou falando em um aporte equilibrado, não é comer muita proteína no teu dia. Até porque para a gente emagrecer precisa de déficit calórico. Se eu estiver exagerando em proteínas, eu também não vou conseguir emagrecer. A recomendação de proteínas pode ir de 0,8 a 2,5 gramas por quilograma de peso. Vamos supor que você pesa 50 quilos. E daí você foi no nutricionista e ele te recomendou mais ou menos 2 gramas de proteína, que é o que eu normalmente utilizo com os meus pacientes em processo de emagrecimento. 50 vezes 2 são 100 gramas de proteína por dia. 100 gramas de proteína em alimentos. Um ovo tem 6 gramas. 30 gramas de proteína em pó, seja whey, proteína vegetal ou proteína da carne, tem uma média de 22 gramas. 100 gramas de carne, 28 gramas. 170 ml de iogurte, 6. 100 gramas de tofu, 8 gramas. Então vamos supor que lá no teu café da manhã você consumiu 2 ovos.
Então a gente fechou aqui 12 gramas. No almoço você consumiu lá um pouquinho de feijão, 100 gramas de frango, ou carne vermelha, ou carne de peixe, que fechou 35. Aqui no teu lanche da tarde você consumiu uma dose de proteína em pó. Daí aqui no jantar você também comeu ali 100 gramas de carne. Daí a gente conseguiu fechar 99 gramas de proteína. Só como curiosidade, vezes 4 calorias, que foi o que eu falei aqui em cima, a gente fecharia em proteínas 396 calorias. Mas a maioria das pessoas não come proteína aqui de manhã, só come um pãozinho ali com manteiga, pula o lanche da tarde ou só come frutas, e daí a gente iria fechar 65 gramas de proteína, muito abaixo daquele valor recomendado. O nutricionista que vai te ajudar nessa questão de equilibrar proteínas dentro da tua alimentação. Normalmente a gente prioriza um aporte de proteína em todas as refeições que você vai fazer, justamente pelo fator térmico e pela saciedade. Então, muito cuidado, porque talvez você sente fome o tempo inteiro porque você está comendo mais carboidratos e menos proteína nas tuas refeições. Era isso que eu tinha para falar sobre proteínas. É um assunto bem extenso, mas eu quis trazer de forma didática só para você avaliar aí na sua casa se você está consumindo proteínas de maneira equilibrada ou não, porque pode ser isso que vai fazer a diferença aí no teu processo de emagrecimento. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te ajudar.